Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Trump falou, Powell falou. Hoje foi o dia das falas dos líderes mais importantes e o mercado segue na mesma, na faixa crítica, faixa para definição dos próximos movimentos. Movimentos que eu quero discutir com você neste vídeo. Além de discutir as oportunidades ou não que temos nas altcoins. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Hoje separamos vários ativos e amanhã tem mais e mais análises de altcoins. Pois bem, o que tivemos no dia de hoje? Pela manhã, Trump falando na ONU e minutos atrás, Powell discursou, nada muito incisivo, nada muito direto, trouxe uma fala importante sobre as tarifas e o fato delas terem um impacto pequeno aos consumidores, ou seja, não teremos uma inflação ao consumidor sofrendo por conta das tarifas. Isso é algo benéfico, mas em linhas gerais, o mercado está em um ponto muito crítico para o mercado cripto. Vamos ser bem claros, porque os mercados internacionais SP500 e Nasdaq seguem muito fortes. E o ouro também segue muito forte. E a gente está vendo mais um dia de alta no ouro. O ouro em alta é um indicativo muito importante do que pode vir a acontecer com o mercado cripto. Por quê? Se você assistiu aos nossos últimos vídeos, a gente analisou o Bitcoin e o ouro. E quando a gente tem uma aceleração do ouro e uma acumulação e leve correção, a gente vê o capital fluir para o Bitcoin. E o Bitcoin subindo levará naturalmente Ethereum, altcoins grandes e posteriormente as altcoins pequenas a uma aceleração. E o que a gente pode olhar antes mesmo de avaliar o Bitcoin? O ouro segue em alta. E estas linhas nada mais são do que o indicador de RSI Levels, que é o indicador que mostra no preço a faixa de sobrecompra ou sobrevenda de um determinado ativo. E como você pode verificar no gráfico diário, no gráfico de 3 dias, no gráfico semanal, o ouro está em uma faixa de sobrecompra extrema. E diante de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas seguidas de alta no ouro, cada movimento de aceleração coloca um risco mais elevado de correção. Os investidores ficam eufóricos e os investidores começam a fazer realizações técnicas. E quando você realiza lucro, você busca ativos que estão dormindo. E a gente mostrou isso no vídeo. Eu vou colocar aqui na descrição Bitcoin com a correlação do próprio ouro. Neste vídeo que a gente apresentou, todas as vezes que o ouro teve uma leve correção, o Bitcoin explodiu. A maior probabilidade é que este cenário se repita. Não necessariamente da mesma forma, mas que ele pelo menos rime. Porque o dinheiro, ele sempre vai encontrar um local oportuno. E o que mais oportuno do que um ativo de risco, mas que tem as qualidades do ouro e que está dormindo? O Bitcoin tem sim caminho para, historicamente, buscar as valorizações dos mercados tradicionais e do metal dourado, o ouro. Então a gente vai ficar de olho e vai ficar atento a este movimento que pode ser definitivo. Definitivo para os próximos meses. Por quê?
Porque a gente está trabalhando em uma faixa muito importante para o Bitcoin. O Bitcoin atingiu os 118 e corrigiu. Romper os 118 nos coloca a caminho do topo histórico. Só que perder este ponto de 111 nos levará de volta aos 107, e os 107 sendo perdidos podem nos levar à média de 200 dias, 103 mil dólares, que não por uma coincidência é a faixa em que temos o RSI do gráfico diário em sobrevenda, uma base de preço mensal. Seja num cenário positivo de curto prazo ou num cenário negativo de curto prazo, a gente tem o macro se mantendo bullish. Inclusive, este movimento pode ser extremamente oportuno, porque historicamente, base de preço mensal, medo extremo, a gente já voltou a medo. Medo extremo, combinado a média de 200 dias, em uma tendência macro de alta, costuma indicar faixa de sustentação. Faixa de sustentação que marca um ótimo ponto para compras. Mas é claro, é necessário que você tenha o caixa. E se você quer entender como ter uma gestão de caixa, confira a aula aqui na descrição do vídeo. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Poxa, Luan, pode subir, pode cair no curto prazo? Como sempre, sim. Este é o cenário padrão quando a gente analisa o curto prazo. O macro segue bullish, o médio prazo segue bullish, o curto prazo sempre vai ficar em aberto, tendo em vista que a gente tem uma série de notícias, eventos e a gente tem muita liquidez bilateral que pode trazer uma movimentação para cima ou para baixo no curtíssimo prazo. Lembrando que a gente está em uma fase de acumulação. Isso é natural. E isso é o que leva, estes movimentos, essa volatilidade de curto prazo, é o que leva muitos a cometerem erros e a perder dinheiro. Até a colocar todas as suas fichas e esperanças em um cenário. Quando, na verdade, você tem que estar pronto para tudo. E como é que você faz isso? Se planejando. Traçando, sim, planos semanais, que é justamente o que eu faço toda semana junto com os integrantes do Prêmio Desafio. Eu não tenho um cenário para o curto prazo. Eu tenho a minha metodologia de médio a longo prazo e o curto prazo, ele me dá gatilhos para compra ou venda. Se eu sei que, por exemplo, este é um cenário negativo para o meu portfólio, eu tenho que me preparar. Eu posso me preparar com hedges, eu posso sim ter o caixa mais fortalecido por realizações de lucro que eu fiz quando os ativos estavam subindo. Eu sempre tenho que considerar este pior cenário de curto prazo, porque se eu não o fizer, eu vou sim agir pelas emoções e é aí que eu vou perder dinheiro. Então, como ser analítico nesse mercado? Tendo organização. Olha só, isso aqui é um print. E, obviamente, a gente tem toda a descrição e o detalhamento de cada um dos planos, mas tá aqui. Plano A, plano B, plano C. Não tem tentativa de adivinhação. Tem estratégia, tem planejamento, tem preparação. E se você quiser mais informações sobre os nossos planos que são os planos em que eu entrego os meus programas de conhecimento, Plano Prêmio e Plano Desafio, 2 grupos que são no Telegram, que você tem acesso a minhas metodologias, estratégias, planos, olha lá, você tem acesso a cada uma das minhas movimentações, você tem acesso ao meu portfólio, operações no mercado futuro, diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Se você quer informações sobre tudo que a gente entrega, clica no primeiro link da descrição, o chat com o nosso time será aberto. É o nosso chat oficial no Telegram, basta você enviar um oi e o time te encaminhará tudo aquilo que a gente entrega. Agora, se você quiser somente contar com as nossas atualizações gerais,
clica no segundo link da descrição. Segundo link da descrição, você será direcionado ao nosso grupo geral. Tem insights, análises e essas atualizações gerais que podem te ajudar bastante, é gratuito. Maravilha? Então a gente vai ficar de olho no Bitcoin, alta, baixa e pontos críticos 111, 118. Vamos acompanhar, já que a gente está totalmente preparado para um cenário de alta e um cenário de baixa. E você, está pronto? Deixa aí nos comentários, conta se você realmente está pronto ou não. E agora, atendendo a pedidos, sem mais delongas, vamos analisar diversos ativos. Ativos que serão analisados: Pendle, ENA, Uni, Camino, Aster, XRP, IMX, Optimism, Nier e Usual. Ativos que foram pedidos. Quer mais ativos? Comente aí embaixo. E lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Pendle voltou a uma faixa de buy zone de acordo com o Fibonacci. Atingimos a área de 382, 38.2 de Fibonacci, 4,56. Ontem a gente atingiu esse ponto, abriu espaço para exposição. Agora a gente já tem uma retração, o ativo já está em 4,83. Sigo de olho nessas faixas para exposição, 4,56, 3,51. Estas são as áreas de interesse para Pendle, que saiu lá de 1,80, ninguém queria comprar e agora está voltando a faixas que podem ser oportunas para quem está de olho no projeto. ENA, veja que ENA enfim teve uma correção, atingiu 38.2 e pode sim atingir 0,54, 0,47, dependendo do movimento do Bitcoin. Se a gente tiver uma movimentação de baixa mais agressiva, com certeza a ENA atingirá as faixas de 50% e 618. Fique atento, fique de olho, porque a gente teve um topo duplo nesta área, o que pode até indicar mais quedas. Então lembre-se de, caso você queira comprar, fazer um DCA conforme o ativo vai tendo o seu movimento de correção. Nunca dê all-in, porque o ativo está em um início de movimento. Uni, perfeito movimento, bateu lá em 618, abriu espaço para quem estava querendo comprar. Este é um ponto que foi oportuno e quem aproveitou e queria se expor foi muito bem, sim, porque era um ponto de compra. Então, faixa de 7,53 foi atingida. Estamos agora entre 50% e 618. Camino. Ativo está tentando um rompimento, ainda não foi confirmado. Então a gente tem aqui suportes e resistências. Nós temos resistência, virou um suporte, foi embora, suporte, 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 perdido, resistência, resistência de novo. Eu não compraria nesta resistência, estamos falando do gráfico semanal. Eu aguardaria. E este sou eu, não é uma indicação de compra, é apenas um alerta do que pode ser feito com base no gráfico. Eu aguardaria um rompimento confirmado desta área, porque a gente venceria um desafio muito grande em Camino. Esta área está em 0,094, então seria o ponto a ser vencido para que a gente tenha uma retração e aí sim possa fazer compras. Ah, eu quero comprar de qualquer maneira, Camino é o melhor projeto do planeta. Esta pode ser a sua visão. Maravilha, o que você vai fazer? Você vai considerar um DCA nesta faixa micro de retração. Nós já estamos na área de 50% próximo a 618. DCA com stop, faixa de saída abaixo de 0,046. Este seria um posicionamento com um perfil de risco mais elevado. Tenha máxima atenção.
Aster, projeto que só sobe, projeto que é do CZ. Ah, não é do CZ, é o projeto XYZ. Se o CZ tá falando, saiba que é do CZ. O projeto não para de subir, tá? A gente formou aqui um topo, a gente corrigiu, traçando o Fibonacci do topo ao fundo. Tivemos uma área de retração, veja que nós tivemos uma retração, tivemos um round bottom, um fundo arredondado aqui, tivemos um round bottom, tivemos agora um pivô de alta, a gente teve um rompimento sem continuidade, está tentando agora um pivô de alta no gráfico de 1 hora, compraria nesta área? Eu acho perigoso. Eu acredito que sim, este é um ponto perigoso. Quer dizer que você não deva comprar? Você faz o que você quiser com os seus investimentos. Do ponto de vista de risco e retorno, este pode ser um ponto perigoso. Importante, eu olharia para uma confirmação de rompimento, fecha 1 hora, fecha dia, confirmou o rompimento, aí você aguarda um pullback. Neste caso, eu olharia para gráfico de 4 horas, fica mais claro, retração de Fibonacci. Vamos traçar lá do último ponto, a gente traça, digamos que ele subiu até 2,78. Eu vou olhar para 2,78 em um movimento de alta e eu vou aguardar as faixas de, isso se ele buscar essa área, 38,2, 50%, 618. Então, neste momento é necessário ter paciência. Por quê? Porque é um ativo que acabou de ser listado, saiu de nada, está em 2 dólares e agora está tentando um rompimento. Então, na minha humilde opinião, seria mais saudável um movimento como este, para recompra. Exatamente o que a gente viu aqui. Maravilha? Avalie com cuidado, porque este é um tipo de ativo novo. XRP, provavelmente abriu uma oportunidade. A gente está em um padrão, é como se fosse uma, parece-me uma bandeirinha de alta. Uma bandeira que não perdeu 38,2 no gráfico diário, tem uma cara aqui de não é um ombro cabeça ombro. Não é um ombro cabeça ombro inverso, não, mas a gente está dentro de um range para quem quer se expor. É um range, na minha humilde opinião, extremamente perigoso. Por quê? Porque a gente tem aqui uma faixa que pode ser considerada um topo duplo. Eu não gosto desse tipo de movimento depois de 600% de alta. Não esqueça que a gente teve muitas compras em 0,38 cents. O ativo bateu quase 3,80. Então, tem muito comprador pesado em faixas inferiores. Eu olharia para áreas de retração de Fibonacci um pouco mais abaixo, 618, ou eu olharia de fato para um pivô de alta desta forma. Rompimento deste padrão de acumulação e aí sim uma confirmação. Avalie com cuidado para você não tomar uma decisão emocional, porque embora a gente possa sim ter valorizações em XRP, tendo em vista que o Bitcoin tem tudo para continuar uma valorização, a gente ainda não teve alt-season e tudo mais, eu vejo que XRP, comprar XRP nessa área, tá caro. Tá caro. Tá caro por quê? Pelo risco e retorno. O ativo subiu isso tudo aqui. E você tem, no momento atual, até o topo, você tem 27%. A gente poderia ter uma correção maior? Poderia. A gente poderia, tá? Se a gente considerar deste fundo ou deste fundo até esse topo, a gente poderia ter correções grandes. Então, sempre que me pedem para analisar XRP, eu falo a mesma coisa. Eu não compraria. Por quê? Porque se eu não comprei aqui, nem aqui, e eu também não gosto do projeto, tá? Então eu sou um enviesado. Se eu não comprei aqui e aqui, um projeto tão grande quanto esse, depois de ter valorizado tanto,
me coloca num risco muito grande. Então, eu, Luan, não gosto. E eu entendo profundamente o projeto de XRP. Eu já estudei muito o projeto de XRP, tá? Então é isso. IMX, acelerou legal. Teve um clímax no volume. Não compraria aqui. Não compraria aqui. Olharia pelo menos para uma retração. Então olharia a partir de 0,58 cents. Se eu tivesse um perfil ultra agressivo, considerando isso daqui, ó. Tem um perfil ultra agressivo, olharia a partir de 0,58 cents ou após o rompimento e teste. Então precisa de rompimento e teste. Optimism. Tá tentando aqui formar um ombro, cabeça a ombro, tá? Deixa eu ver. Retração de Fibonacci. Olharia a partir de 0,61. Ficaria mais claro esse ombro, cabeça a ombro. A partir de 0,61 poderia fazer sentido. Se não, só acima de 1,57. Depois de romper essa linha de tendência de baixa. Então tem que romper a linha de tendência de baixa, voltar a 1,15, aí tudo bem. Então aqui é 0,61, retração de Fibonacci, ou não quero comprar, vou aguardar isso aqui. Tá? Então seria rompimento de 1,20, acelera bem, volta para retrair, 1,13, 1,15 seria a faixa de oportunidade. Seguindo, NIR, gosto de NIR, gosto desse movimento de NIR, não compraria aqui, está muito próximo desse topinho local, guardaria agora um rompimento e teste, tá? Então olharia para 3,80, poxa, mas está muito longe, você pode fazer um DCA, se você não quer esperar um gatilho gráfico, lembrando que algumas semaninhas atrás estava 2,30, se você não aproveitou aqui, você pode considerar compras aqui, mas lembrando dos riscos atrelados ao atraso de posicionamento, tá? Então poderia fazer um DCA, mas um conservador, aquele que tem uma visão um pouquinho mais tranquila e calma, olharia para esta faixa de oportunidade. E usual, esquece. Enquanto estiver formando topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, eu estou falando no gráfico semanal, não tem nem conversa. Tá? Inclusive a gente tem aqui um suporte, tá perdendo esse suporte. Então eu não vejo compras de usual. Desculpe quem está investindo, mas eu não vejo, eu olho para o usual a partir de 0,10 cents. Perfeito? Maravilha? Vamos acompanhar o que o Bitcoin vai fazer, o que ele vai entregar hoje, se ele vai perder esses 111, se ele vai se recuperar, se ele vai enganar todo mundo, se ele vai lá para 118. Vamos acompanhar. Lembrando que você tem que estar preparado para os cenários de volatilidade, principalmente de curto prazo. Invista no seu conhecimento, invista em você. Eu volto a qualquer momento com atualizações. E eu desejo, é claro, uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.